Após o preparo e a distribuição do substrato na bandeja de polietileno, nós vamos trabalhar com um tipo de propagação extremamente utilizado em plantas ornamentais, que é a propagação por sementes. Então, aqui nós podemos observar uma embalagem de sementes, né? Esse aqui é o cosmos de jardim, uma planta florífera herbácea de porte pequeno e que floresce praticamente o ano todo. Ela tem um ciclo rápido e nessa embalagem aqui nós temos a variação de cores, ou seja, as sementes são misturadas. Então nós temos poucas empresas que fazem esse tipo de comercialização no Brasil. Então muitas das espécies também, como as palmeiras, nós fazemos troca, coletamos palmeira direto em campo, mas aqui nós vamos fazer uma semeadura, né, utilizando aqui uma embalagem. Atrás, ela vem com as informações de cultivo, né, e com as características que a semente apresenta. Então, nós vamos aqui abrir a embalagem. A embalagem, ela vem com um saquinho laminado, que é para evitar a perda de umidade e para manter a umidade dessa semente constante. E, na verdade, gente, a semeadura é uma das principais formas de propagação e que nós chamamos de propagação sexuada, né? Ou via sementes. Da onde vem essas sementes? Ela vem da fusão de dois gametas. O gameta masculino, o grão de pólen. O gameta feminino, o óvulo. Então, durante o processo de semeadura, as sementes elas devem ter alto padrão de qualidade. Nós temos que observar se o lote está com alta taxa de germinação, que são características que são fornecidas pelo produtor de sementes, né? E aqui agora e o fruto ele vem do desenvolvimento do ovário. Então aqui nós temos as sementes formadas, né? Aqui nós podemos observar que são sementes de porte bem pequeno e que nós vamos colocar mais de uma semente por célula. Ah, mas se todas germinarem, não tem problema. Depois nós fazemos o que nós chamamos de desbaste, que é a retirada do excesso de plantas que germinaram. Então, nós vamos colocar aqui aproximadamente 5 sementes por célula, né? Ah, mas quanto que eu utilizo de substrato para cobrir essas sementes? Eu vou utilizar basicamente 2,5 vezes o tamanho dessas sementes aqui. Então, por exemplo, se ela tem aí 3, 4 milímetros, eu vou usar aproximadamente 10 milímetros, né, para cobrir essas sementes aqui. Então, após a cobertura das sementes, ela vai demorar aí aproximadamente de 10 a 12 dias para já emergir no solo. Então, nós vamos aqui observar dois termos também muito usados na agricultura, que eles são diferentes. Um é germinação. O que é a germinação? É a retomada do crescimento do embrião, e essa retomada do crescimento do embrião, ela se mostra pela protusão da radícula, ou seja, o desenvolvimento da raiz. Então, aqui aproximadamente, para germinar, ela vai demorar aproximadamente 4 dias, e para emergir já é o surgimento da planta, ou seja, ela já está com o caule desenvolvido e com os cotilédonos, que são as primeiras folhas também. Então, após a semeadura, nós fazemos a cobertura dessas sementes, né? E aí, essas sementes, elas vão passar agora por um processo de germinação. O que faz com que elas germinem? Tem algumas condições climáticas que favorecem a germinação. Uma dessas condições climáticas que favorecem a germinação é a absorção de água. Geralmente, a semente, ela absorve 50% do seu peso em água. Então, vai imaginar aqui que a semente pesa 1 grama. Ela vai absorver meio grama de água para que inicie o processo de germinação, para que ocorra o processo de desenvolvimento do embrião, fazendo com que ele vá promover o desenvolvimento da radícula. Ou seja, a radícula desenvolvida
nós já consideramos a semente germinada. E quando ela começa a aparecer na bandeja, nós consideramos que a semente emergiu. Aí nós já chamamos de plântula. Plântula é uma pequena planta. Essa semente do cosmos de jardim, ela é uma semente que não tem problema com dormência. Mas o que seria essa dormência? A dormência, geralmente, em condições favoráveis para a germinação, a semente retém a sua germinação, ou seja, ela não germina. Nós temos dois tipos de dormência na natureza. O físico, aonde as sementes têm um tegumento, que é a casca, extremamente rígido e que dificulta a absorção de água. Neste caso, nós podemos romper o tegumento, ou seja, quebrar o tegumento. Então, nós podemos utilizar lixa, nós podemos utilizar esmeril, nós podemos utilizar areia, nós podemos cortar com faca ou com tesoura de poda. Eu, particularmente, eu gosto de deixar a semente imersa em água por 24 horas e logo em seguida fazer o corte com a tesoura de poda. Mas aí, falo a verdade para vocês, varia de cada profissional. Então, nesse sentido aqui, nós fizemos a cobertura das sementes, o substrato já está úmido, ou seja, ele teve 17% de água nele, né? Ou seja, para cada 1 litro de substrato, nós utilizamos 170 ml de água para que o substrato pudesse ficar úmido. Então, nós não precisamos fazer uma irrigação em seguida, porque o substrato está úmido. Como o dia hoje está ensolarado, o ideal é que no final da tarde se faça mais uma irrigação, totalizando 2 irrigações durante o dia. Então, aqui, essa semente está apta agora a iniciar o seu processo de germinação. E dessa maneira, né, nós fazemos a propagação por semente, ou seja, uma propagação sexuada, aonde a semente precisa de condições adequadas para que ela possa desenvolver. As floríferas, de uma maneira geral, grande parte delas são propagadas por semente. As palmeiras são 100% propagadas por sementes. Na aula de vocês, na plataforma, eu deixei um vídeo sobre a semeadura de palmeira real e eu gostaria que vocês acompanhassem esses vídeos, porque eles são bastante ilustrativos e eles, pelo menos, aproximam um pouco vocês da realidade. Espero que vocês tenham entendido e no próximo vídeo nós vamos estudar a propagação vegetativa.